Olá, pessoas! Eu sou a Marília Eu sou a Stephanie. E eu sou a Fernanda. e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido por vocês. Sim, estamos nos sentindo blogueiras. Mas o tema do episódio de hoje é ansiedade. E aí, meninas? Bom, acho que o primeiro é a ansiedade. A gente sabe que é uma condição, entre aspas, natural. Nós temos episódios onde ficamos ansiosos, mas como saber quando essa ansiedade passa dos limites ou quando não? Acho interessante a gente começar com isso, porque justamente o post que a gente fez na página hoje é esse primeiro passo, né, das pessoas conseguirem identificar o que é uma ansiedade. Vamos chamar típica, né? Vamos substituir o normal do anormal para típico e atípico. O Sim, que é uma ansiedade que faz parte do nosso dia a dia, que é natural, que pode até ser uma coisa positiva, né? Que vai servir tanto como alerta para algum perigo iminente ou vai servir como motivação para você se esforçar para conseguir algo que você quer muito e, consequentemente, te deixa ansioso nesse sentido. E aí tem aquela questão, justamente, que a Nanda traz agora, da ansiedade atípica, né? Que é essa coisa em excesso, que é uma preocupação muito intensa, ela vai ser desproporcional, ela pode ser irrealista, né? No sentido de não necessariamente pode haver uma ameaça e ainda assim você se sentir ansioso. Então eu acho que esse é o primeiro passo, que muitas pessoas às vezes confundem, né? Hoje ficou uma coisa normal a gente ouvir as pessoas falando que estão ansiosas, né? Mas aí a gente tem que saber diferenciar a ansiedade, né, típica, que não é patológica, e a que é patológica. vocês já consideraram algum episódio da vida de vocês como algum de crise de ansiedade patológica? Não. Eu acho que eu tava esperando o seu. Que bom, temos uma sortuda entre nós. Não, acho que eu nunca tive. Aquelas, é que a gente acha a sua vida tão difícil que a gente tava esperando. Eu acho que eu vivo tanto esperando a desgraça que eu nem tô sofrendo mais. A ansiedade não existe. Mas sabe que tem alguns cientistas que falam justamente isso, que tem algumas pessoas que elas tendem a ser ansiosas justamente que elas preferem, vamos colocar um aspas, né, gente? Elas preferem ficar nesse estado de angústia, de alerta, para quando algo realmente ruim acontecer, elas não serem tão pegas de surpresa assim. Nossa, então eu sou uma dessas pessoas, porque eu, igual eu falei, né, foi um tema muito difícil pra mim, porque eu não me sinto na propriedade de falar tanto quanto vocês, tal, que não sei o que é uma coisa mais, que acho que pra vocês ainda é mais real, porque eu particularmente nunca vivenciei uma pessoa, nunca vivenciei alguém com uma crise de ansiedade patológica, entendeu? Ficar ansiosa por conta de prova, de entrevista de emprego, essas coisas, ok, acho que acontece com todo mundo e já passei por também, mas umas coisas que a gente escuta que a pessoa começa a ter palpitação, às vezes tem que ir pro hospital, ficar à noite sem dormir, sem comer ou comer demais. Nossa, deve ser uma situação muito difícil. Eu acho que eu tenho um bom conhecimento de causa para falar, então eu vou deixar a Nanda falar primeiro, porque eu acho que a minha é uma história um pouco longa. Vai lá, Nanda. Acho que nesse caso aí a Marília ainda tem um pouco mais de propriedade para falar. Rindo para não chorar. Exato. Mas eu já tive crises assim. Foram pontuais, mas foram o suficiente para desmistificar tudo que eu já tinha escutado falar, tanto na faculdade quanto fora, já que hoje, ainda bem, é um assunto bastante falado, né? Não é mais um tabu, Sim, como era antes. verdade. Mas é assim, desesperador. Parece que você falar pra alguém, essa pessoa simplesmente não vai entender o que você tá passando ou que você tá ficando louca. É uma angústia muito grande, uma sudorese excessiva. É, é um episódio assim que eu não saberia descrever se eu não tivesse passado. Eu não teria tanta noção se eu não tivesse vivido. Você hoje em dia, você acha que você consegue identificar o que te levou a essas crises? Ou se é uma coisa que se acontece, toda vez que acontecer você vai ter uma crise? Ou você acha que foram motivos assim um pouco aleatórios? No meu caso, eu acho que é em situações de conflito pra mim. Em situações de problema, de briga, é quando eu tenho crise de ansiedade. Então eu já consigo meio que identificar os sinais vindo, vamos dizer assim. Eu, quando acontece uma coisa, desmaio, é a coisa mais fácil do mundo. Queria que o meu corpo desligasse.
Um desliga, o outro entra em choque. Mas fala um pouquinho do seu, Má. Tá, vamos lá. Eu acho legal a gente falar um pouco das nossas experiências justamente por isso, né? Pra também desmistificar essa questão de psicólogo não tem problema, psicólogo tá sempre bem. Enfim, pelo contrário, né? Somos todos humanos e antes de conseguirmos virar psicólogos, a gente tem toda uma vida aí. Eu acredito que eu tenha começado a demonstrar alguns sintomas, não sei se eu posso dizer sintomas, mas enfim, eu consigo perceber em mim rastros de ansiedade desde que eu era muito nova. Eu ainda não consegui plenamente saber o exato momento em que a chavinha virou, mas desde pequena eu sempre tive muito medo de morrer. Sempre assim, às vezes eu ia dormir e aí eu ficava com isso na cabeça. Meu Deus, e aí vai ficar tudo escuro. Tipo, eu vou abrir o olho e não vou enxergar nada, né? Obviamente que eu não vou abrir o olho, mas quando eu era criança eu pensava assim, que vai ser uma escuridão eterna, né? Eu vou viver no escuro. E aí é engraçado também porque eu cresci com medo do escuro. Vejam bem como tudo está interligado. E a princípio foi só isso, né? Eu tinha essa questão de medo de morrer, mais no sentido de não existir mais, né? Eu ficava muito com isso na cabeça. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E aí aos poucos eu comecei a perceber certas coisas em mim relacionadas com essas questões de morte. Então, por exemplo, se eu via a notícia no jornal de que aconteceu algum, sei lá, algum ataque terrorista, qualquer coisa assim, um prédio caiu ou uma pessoa reagiu a um assalto e morreu, eu já automaticamente achava que ia acontecer comigo. Então foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa já não estava legal, né? E essas questões foram se intensificando, né? Porque acho bom a gente também fazer essa diferenciação do medo para a ansiedade, né? Porque o medo ele é uma emoção negativa, só que geralmente ele é associado com uma ameaça percebida no presente. A ansiedade também é negativa, só que ela é mais longa e é de acordo com a percepção que você tem lá no futuro, né? Uma coisa que você está esperando no futuro. Mas então, justamente a ansiedade desencadeou em mim esse medo de algo acontecer mais pra frente, né? Então, chegou num ponto de eu querer muito sair de casa, porque, né, eu tô aqui dentro de casa, eu tô seguro, o perigo tá sempre lá fora. Tiveram algumas vezes que eu tinha medo de ficar em casa, né, achando que, sei lá, minha casa ia desmoronar na minha cabeça. E aí chegou num ponto que realmente as coisas começaram a ser muito, muito, muito irreais. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente corre perigo, não querendo dar um gatilho para as pessoas que têm ansiedade, mas a gente sabe que a gente corre né, perigo, assim, entre aspas, a todo momento. A gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Sim. Chegou num ponto que as coisas se tornaram já irreais. De eu ver coisas que não existiam, de eu achar que tinha gente querendo fazer alguma coisa comigo, mas não no sentido, vou explicar de um jeito que pareça menos esquizofrênico. Não, daqui a pouco. Mas é no sentido de ver alguns movimentos e já achar que aconteceu alguma coisa ruim. Não necessariamente que tinha alguém me perseguindo, nada disso. Mas é de achar que aconteceu alguma coisa ruim comigo que consequentemente me levasse à morte. E eu cheguei a ter muitas crises sérias, assim, nunca, graças a Deus, eu nunca cheguei no hospital. Mas eu cheguei a ter falta de ar, sudorese, né? Suar em excesso. Eu me tremia muito, muito. E é aquela real sensação, né? De que, tipo, tá tudo bem na sua volta. Mas em mim parecia que o mundo tava acabando, né? Que realmente aquele meu medo de morrer ia concretizar ali. Então, óbvio que eu sei que essa parte é uma exceção, mas eu sei que também tem muita gente assim. Porque eu, nerd que sou, fui pesquisar. Pensei, tem algo de E errado choca comigo. 0 pessoas. Sim. Então, na época, eu tinha convênio e aí eu cheguei lá na psicóloga falando, olha, eu tô aqui porque eu tenho isso, isso, isso e eu sei que você vai me diagnosticar com ansiedade. Ela já era formada, ela. Já é. Gente, não façam isso. Não, não, não recomendo, tá bom? É que hoje eu cresci, amadureci, como diria a Sandy, sou mulher, porém, não façam isso. Mas essa foi basicamente a minha história. E aí
por eu já chegar nesse ponto, assim, meio tenso, né? Porque é tenso você sair na rua, sabe, olhando pra trás do seu ombro, achando que a qualquer minuto qualquer coisa pode acontecer com você. Aí eu comecei a passar com um psicólogo. Eu quase cheguei a tomar remédio. Não sou contra. Acho que tem casos realmente que são necessários, é importante. Óbvio que não serve pra tudo e qualquer coisa. Mas eu consegui responder muito rápido ao tratamento. Então eu consegui não chegar ao ponto de ser medicada. Não sei explicar exatamente o porquê disso ter acontecido ou o porquê de eu ter respondido tão rápido assim ao tratamento, mas foi o que aconteceu. Então eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, tenho certeza que eu sou uma exceção, esse tipo de coisa é uma exceção, porque para estar no nível que eu estava e conseguir, querendo ou não, ficar melhor num tempo consideravelmente rápido, em alguns meses, eu sei que eu sou a exceção. Mas é o tipo de coisa que a gente quer. Eu sei que muitas pessoas podem, tipo, pensar, né? Essas psicólogas estão falando essas coisas, mas elas nunca sentiram na pele o que é. Então eu posso garantir pra vocês que eu entendo um pouco o que vocês sentem em relação à ansiedade. Talvez não seja no mesmo que o meu, né? Dessa questão de medo de morrer, enfim. Mas eu entendo porque é literalmente, igual a Nanda falou, é difícil de explicar para as pessoas. No meu caso, por exemplo, igual eu falei aqui brincando, né? Deixa eu pensar de um jeito que as pessoas não vão achar que eu tenho esquizofrenia, alguma coisa assim. É isso que a gente pensa real, né? A gente fica com medo de contar pra alguém porque quem vai entender, né? Será que as pessoas realmente não vão achar que eu tô louca? Será que alguém vai acreditar em mim? Sabe? Porque para as pessoas de fora tá tudo normal, né? O dia tá passando. Então é difícil a gente acreditar que alguém vai parar e pensar, sabe? Nossa, aquela menina não consegue sair na rua. Foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito em mim para conseguir contar para alguém que eu tinha ansiedade, até para minha família. Eu imagino que deve ter sido muito difícil mesmo esse processo de contar. Sim, porque agora que a gente tem, né, que a gente tem essa experiência do curso, de atender, enfim, a gente tem um pouco mais de noção, mas na época eu era mais nova, né? Então, não era uma coisa muito falada ainda na época também. Então eu ficava assim, né, o que que as pessoas vão pensar de mim? E a gente fica mesmo nessa coisa de, será que eu posso confiar em alguém? Ou vai ser pior, eu vou me abrir e a pessoa vai falar que eu sou louca, que é besteira, que é frescura, e aí, né, tudo isso foi em vão. O quadro piorar. Exatamente, porque a gente sabe que isso pode acontecer e deve acontecer com muita gente ainda, né? Das pessoas terem uma certa dificuldade para confiar em alguém para contar, e aí você chega e conta para a pessoa e aí a pessoa caga para você. Então, eu acho que eu entendo muitas pessoas que chegaram até nós com essa questão de ansiedade. Uma das maiores queixas é justamente dessas pessoas sentirem que elas sofrem sozinhas. Ou elas já têm a certeza que ninguém da família ou alguém mais próximo vai entender. Infelizmente a gente sabe que tem gente, né? Tem ainda alguns tipos de pensamento que não condizem com a época que a gente vive hoje em dia. Acontece. Então é difícil a gente pensar nessa questão, né? Do tipo, igual a gente fala nos nossos posts, enfim, no geral, né? É difícil eu chegar na pessoa e falar, você não tá sozinho. Mas aí ela chega em mim e fala, será que não? Porque eu já tentei me abrir, ou pelo jeito que a minha família se comporta, eu já sei como eles vão responder. Então, eu acho que a gente se sensibilizou ainda mais nessa questão, justamente por essa quantidade de pessoas falando nesse sentido, né? Eu sofro sozinho. Eu acho que mesmo que você não tenha alguém aí do seu lado, né, com você, existem outras formas, né? Existem outros meios da gente tentar mais pertencente a algum grupo, né? Seja um grupo de, olha, você também tem ansiedade, que legal. Ou num grupo, sabe, tipo que a gente tenta propor aqui no podcast. A gente quer tentar mostrar que você não está passando por isso sozinho. Sim. E que a gente sempre tenta, né, ajudar, seja fazendo um episódio do podcast sobre isso, seja respondendo a DM de vocês. A gente tenta se fazer presente de alguma forma, porque a gente sabe como é difícil lidar com as coisas achando que a gente está sozinho. Fiquei com uma curiosidade. Sei que, como psicóloga, e acho que até como uma pessoa que já ouviu falar sobre isso, tem técnicas diferentes para se lidar com um quadro de ansiedade, né? Para você, o que você acha que funcionou nesse sentido de tratamento? Tá, acho que o principal ponto é óbvio, vamos sempre fazer aí, né,
a nossa observação, nem tudo que serve para mim pode servir Exato. para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas acham que essa é a fórmula. Não use a sua régua nos outros. Exato. Tatue na testa. Exato, são opções, né, que as pessoas podem tentar e pode dar certo, como pode ser que outra coisa que eu nunca tentei dê certo para você que tá ouvindo. Mas comigo, acho que o principal, né, o primeiro ponto, quando você tá numa crise, é você controlar a sua respiração. Assim, para mim foi essencial. É óbvio que no começo, né, quando a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, a gente fica assustado, a gente às vezes pode, né, se entregar um pouco para essa crise, porque a gente não sabe o que está rolando. Mas, depois de um tempo, quando a gente já começa a perceber algumas coisas, você já se sente um pouco mais consciente, né? Do tipo, pera, eu tô tendo uma crise de ansiedade, e é aí que eu entrava. Mesmo eu tremendo ali, falta de ar, enfim, eu ficava toda hora concentrada na minha respiração. Então, uma coisa que a gente aprendeu até na faculdade é que quanto mais rápido a gente respirar, maior a gente vai continuar, por mais tempo a gente vai continuar nessa crise. Então, a gente tem que tentar acalmar a nossa respiração. Existem várias técnicas por aí de respiração, mais pra frente. Não sei se antes da gente postar esse episódio ou depois, a gente vai postar uma técnica legal pra vocês verem, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando aqui. Mas a chave pra mim principal durante uma crise foi respirar. Então eu ficava fixada em algo ou em alguém que estava ali, que eu sabia que estava ali, que era real, que era concreto na minha vida, né? Não era uma coisa da crise. E aí eu controlava a minha respiração. Respirar devagar, profundo. E aí eu continuava até eu sentir que eu estava me acalmando. Outro ponto que eu acho muito, muito, muito importante é você saber denominar o que você está sentindo. É você tentar cada vez mais se conhecer para você saber quando você está tendo um pensamento de ansiedade, por exemplo. Né? Então eu sei, por exemplo, eu já sei o que ativa a minha ansiedade, né? Eu sei os meus gatilhos. Então, se por um acaso eu me deparo com qualquer tipo de gatilho e eu começo a ter alguns pensamentos, eu já paro e aí eu começo a conversar comigo. Façam isso, galera. Conversem com vocês, faz parte do autoconhecimento. Eu começo a conversar comigo no sentido de, pera, eu sei que isso que tá passando na minha cabeça agora é um pensamento de ansiedade, vamos acalmar, você deve ter visto tal coisa, ou tal coisa aconteceu, por isso que você tá assim. Então eu acho muito, muito, muito importante cada vez mais a gente conseguir saber o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Porque quanto mais a gente der espaço pro desconhecido, mais difícil vai ser de controlar. Né? Eu não consigo controlar uma coisa que eu não sei de onde vem, o que é, o que causa, né? Então eu acho que o mais importante é você cada vez mais tentar se conhecer dentro dessa sua ansiedade. Então, igual eu falei, o que te deixa ansioso? Né? Que situações, como eu perguntei para Nanda, se ela sabia identificar, que situações te deixam dessa maneira? O que desencadeia a sua crise? E aí você ter sempre esse tipo de conversa com você. E igual eu falei aqui no começo, um terceiro ponto é importante, muito importante. Provavelmente quem tem a oportunidade, psicólogo, enfim, é tentar descobrir o início, né? Da onde surgiu isso, o que começou, da onde veio. Será que foi, né, uma perda de um emprego, algum conflito, como a Nanda disse, alguma coisa mais intensa na família? Sabe, assim, algum acontecimento que a partir dele você começou a ter esses sintomas diferentes. Eu acho que é o principal para você começar a entender a sua ansiedade e aí, quando a gente conhece, a gente aprende melhor a como controlar. E é isso a chave da ansiedade. A gente precisa saber como controlar essa ansiedade. Senão ela realmente vai tomar conta da gente. Né? Então é tirar um momento com você mesma, com você mesmo, para parar e pensar. O que aconteceu, né? Que momento da minha vida eu comecei a sentir essas coisas? Ah, foi 2 anos atrás? Beleza. O que aconteceu há 2 anos atrás que pode ter me marcado? Né? Porque eu acho que às vezes a galera, ela... Às vezes também é medo, né? De mexer nessas questões e de descobrir coisas. Ou às vezes também é falta de costume de conversar consigo mesmo, de tentar analisar, né? Então, uma dica que eu dou, que eu acho essencial, é isso. Tente analisar a sua ansiedade. Não tô falando, nossa, vamos fazer uma análise psicológica, uma avaliação.
Não, é justamente nesse sentido, né? A partir do momento que você já começa a entender onde pode ter começado, aí você vai começar a lidar com as consequências disso, né? Dar um outro significado e aos poucos você tentar sair disso. E é engraçado que você citou, inclusive, que às vezes é melhor você aprender um pouco mais sobre a sua ansiedade para que ela não te controle, né? Para que você consiga ter, de certa forma, um controle sobre essa situação. E recentemente, um paciente meu levou um caderninho onde estava cheio de post-its e em um dos post-its ele colocou: "Eu me sinto um telespectador do meu próprio corpo". Nossa, pesado. Sim, enquanto a Marília ia falando, me veio essa imagem na cabeça porque foi o que mais me chamou a atenção, que é essa questão de realmente ser uma coisa que toma controle de você, te controla. Sim, Então eu acho que o que realmente faz você conseguir mudar esse quadro de alguma maneira é assumindo esse controle, tentando se puxar para a realidade, né? exatamente. Isso também não significa que de uma hora para outra, né? Controlei, tá tudo bem, nunca mais vai Exato. acontecer. Não, por exemplo, infelizmente vou dar um exemplo triste aqui, mas quando a gente ainda estava na faculdade, houve aquela questão aqui na escola em Suzano do Raul Brasil. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas depois que isso aconteceu, eu cheguei a faltar 1 ou 2 dias ali pulando, justamente por isso, porque é uma coisa que aconteceu literalmente do lado da minha casa, num contexto escolar. Eu estava indo para uma faculdade, contexto escolar, e aí minha ansiedade desencadeou. Ou seja, eu já estava eu já, né, tinha meus anos a mais já nas costas, eu já estava cursando psicologia e ainda assim, até hoje, é um trabalho, né? É uma coisa de se entender e tentar controlar, né? Então, do tipo, aconteceu, beleza, não tô me sentindo segura para ir hoje, mas amanhã eu vou, porque eu já sei que eu não quero ir por causa disso. Entendeu? Eu já sei que eu não quero ir porque aconteceu isso na escola, eu estou generalizando isso no meu ambiente, que também é um ambiente escolar, e eu não quero ir porque eu acho que isso vai acontecer. Então, é esse o tipo de controle que a minha intenção de falar, entendeu? Eu sei exatamente onde começou essa nova, né, crise de ansiedade, o porquê, a consequência disso e o que eu tinha que fazer. Tão linda. Olha, mas não é fácil, né? É uma coisa que eu quero passar também, não é fácil. Tanto que eu cheguei a não ir, né? Tanto que eu cheguei a não ir. Então, é justamente para as pessoas entenderem que existem momentos, sim, que você pode ter uma recaída, que você pode ter uma crise, mas a partir do momento que você já consegue se entender, que você já consegue entender a ansiedade que você tem, fica mais fácil de manejar, né? Que eu acho que esse é o segredo da ansiedade. A gente tem que saber como manejá-la. Sim. Porque senão, como eu disse, ela vai te manejar, entendeu? Ela vai decidir para onde você vai, o que você faz, o que você deixa de fazer. E é isso. A gente tem que entender que é uma coisa que está conosco e a gente precisa saber lidar com isso. Como qualquer outro problema na nossa vida. Também entender que é um processo, né? Você, como a Marília já disse, você não acorda simplesmente sabendo como lidar com isso. Podem passar algum tempo você ainda sentir esses sintomas, mas acho que ter paciência consigo mesmo e tentar se conhecer é realmente a chave da coisa, né? E outra pergunta que eu ia te fazer por curiosidade. Passa. Você chegou na consulta e tal, você já se diagnosticou e já foi falando que você tinha e tudo mais. Por que você disse, não façam isso? Porque eu acho que é um espaço meio perigoso. Porque eu posso ter dado a cagada de ter acertado. Mas eu também poderia ter errado muito. E aí, até o momento em que ia chegar na consulta, que a psicóloga ia ter alguns atendimentos comigo, né? Fazer essa avaliação. E eu tá achando que é uma coisa assim, né? Poderia ter achado que era qualquer coisa. E dependendo desse tipo de coisa, é óbvio que vai mexer comigo, né? Isso poderia ter mudado a forma que eu fosse agir, que eu fosse me comportar, que eu fosse me relacionar, né? Então, vai que eu faço uma pesquisa louca lá e eu me encaixo numa coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então, até eu descobrir que o que eu, né, tenho certeza ali que eu tenho
tá totalmente errado, eu já mudei a minha forma de agir, eu já mudei a minha forma de ver o mundo, de me relacionar, né? Eu me encaixo nesse rótulozinho. Então, por isso que eu acho extremamente perigoso. Não façam isso, eu estava errada, tá bom? Porque isso que eu tinha ficado na dúvida, se era no sentido de você dar esse diagnóstico para o psicólogo, por exemplo, ou se era no sentido da pesquisa e você já colocar na cabeça que você tem aquele transtorno, ou enfim. É exatamente isso, da gente colocar na nossa cabeça o que a gente tem e já se rotular, já entrar pro clube, entendeu? Uhul, hashtag ansiosos. Acho muito perigoso de verdade. Porque acho que assim, independente, né, de eu chegar lá no psicólogo com um diagnóstico ou não, ele vai fazer o trabalho dele pra saber o que eu realmente tenho. Ou ele vai confirmar a minha hipótese, ou ele vai refutar. Então, o que pega é mais para a pessoa, né, que já chegou lá, vai saber quanto tempo demorou desde que, né, a pessoa fez a pesquisa e acha que tem tal coisa, até conseguir ir para a real consulta, até fazer todo o processo, vai saber quanto tempo vai entrar nisso, né? E aí vai saber o que a pessoa vai, como a pessoa vai agir, como ela vai se comportar, achando que ela tem um diagnóstico que talvez não tenha nada a ver quando for ver com a psicóloga ou com o psicólogo. Então, eu acho isso é algo que a gente tem que ter cuidado, né? E eu acho que entrando nessa questão, que eu acho interessante da gente falar, acho não, né? Eu falei muitos achos, mas eu tenho certeza. Amo. Que a gente deveria falar é justamente essa questão de diagnóstico, né? Porque vamos pensar assim, a ansiedade, por exemplo, ela tem diversos tipos de transtornos de ansiedade diferentes. Então, você pode pensar assim, por que essas meninas não estão preocupadas em nos falar todos os tipos de transtorno de ansiedade, o que são, quais os sintomas? E é justamente por isso que a gente não acha legal a gente focar nessa questão do diagnóstico, porque é muito fácil a gente cair dentro desse rótulo, né? É muito fácil da gente correr atrás desse rótulo também, né? Da gente achar que a gente precisa de um rótulo para se entender. E para saber como se livrar disso. Exatamente. E nem sempre, quase nunca, na verdade, né? Vamos ser sinceros, é o jeito mais saudável. Porque é isso que eu falei, você vai ficar fixado nisso. Eu sou ansioso, ou eu tenho tal transtorno, eu tenho tal problema. Entende? Então, a gente tenta sempre não focar muito nessas questões de diagnóstico, porque tem todo um caminho a ser percorrido até chegar num diagnóstico. Né? E tem muitos profissionais por aí que nem gostam de trabalhar com diagnóstico. Era o que eu ia falar agora, inclusive. Por favor, complemente. Não só para ter esse toque, acho que para os psicólogos também, não rotularem tão fácil seus pacientes assim. A gente teve bastante dessa noção no hospital, né? No hospital existe essa questão de rótulo para o paciente. Mas não enxergar aquele paciente como paciente ansioso, paciente depressivo, é a pessoa. É a pessoa que possui momentos com aquela ansiedade, mas ela não é aquela doença, aquele transtorno, enfim. Eu acho que isso também é um pouco presente, infelizmente, ainda no nosso vocabulário. E não deveria ser, né? Especialmente com criança, né? Que a gente vê muitos pais por aí que não conseguem, não sabem, não aprenderam a lidar com a criança de determinados comportamentos e aí vai atrás de um rótulo e isso muitas vezes acaba definindo toda a infância da criança até a fase adulta e é bem complicado a gente falar de diagnóstico, por isso a gente não acha muito legal ficar enfatizando isso, porque também é bem fácil você achar que tem alguma coisa, né? É bem fácil, porque né, vamos pensar assim, cada patologia vai ter ali um item que você vai achar que você tem ou que você já teve, e o diagnóstico é feito de uma forma muito mais abrangente, né, com muito mais detalhe do que, já tive esse sintoma, hein, tenho tal coisa, né, então vamos lidar com mais cuidado em relação a isso. Um outro ponto que eu acho legal da gente falar é que quando as pessoas vieram falar sobre esse tema de ansiedade e tudo mais, eu senti particularmente uma certa confusão, né? Uma certa falta de informação de saber distinguir um pouco de ansiedade e depressão. A gente sabe que geralmente é comum, né? É bem mais comum, não estou querendo dizer que essa é a regra, mas é comum que alguns transtornos de ansiedade possam desencadear alguns sintomas depressivos, tá? Mas é importante a gente saber diferenciar essas duas coisas,
né? Porque a depressão ela vai acarretar muitos outros sintomas diferentes da ansiedade, né? Vai ter a questão da diminuição da autoestima. Acho legal a gente tentar fazer essa diferenciação, justamente porque cada patologia, enfim, ela deve ser tratada de uma forma. Mas é sempre bom, independente do que você acha que você tem, se você suspeita que você tem algo, é sempre bom procurar uma ajuda. Mas é legal a gente fazer essa diferenciação também, porque a gente sabe que, não falando de um modo pejorativo, mas a gente sabe que é o que mais está na boca do povo hoje em dia, porque é o que está acometendo a população, né? Se eu não me engano, a ansiedade é um dos transtornos mentais que mais acometem a população. Acho que 7% da população mundial vai ter ansiedade, né? Então, é só no sentido das pessoas entenderem que há diferença, né? Ansiedade é ansiedade, a depressão é a depressão, e de qualquer forma, independente do que você acha que você tenha, tente sempre procurar uma ajuda, porque a gente não sabe o grau. É muito difícil aqui pela internet, né? Com vocês vindo falar com a gente e tudo mais, a gente querer fazer um estudo de caso, até porque isso não é ético da nossa parte. Então, novamente, o que a gente tenta fazer aqui é clarear um pouco a mente de vocês em relação a esses assuntos, né? Mostrar a nossa vivência, a nossa experiência com isso, o que nos ajudou, o que pode ser feito, pode tentar fazer, mas nunca é uma regra, porque cada caso sempre vai ser um caso. Eu fiquei quieta porque eu tava pensando no negócio que você tinha dito a respeito desse rotular com crianças e tudo mais. E tinha uma mãe, na época em que eu tinha Facebook muitos anos atrás, que ela colocava no Facebook fotos da criança, do filho dela, hashtag meu filho autista, hashtag amo meu filho autista. Eu acho que eu tinha comentado, inclusive, na sala de aula isso. E eu entendo, eu acho que para uma mãe, como é um processo difícil de lidar, né? Quando você tem aquele rótulo sobre o seu filho, que você tenta abraçar da maneira que você consegue no momento. Mas é bem naquela questão de que realmente a gente pode marcar uma infância inteira, né? A gente pode rotular e colocar uma seta na cabeça da criança como um autista, sendo que nós somos mais do que os nossos transtornos e os nossos problemas, e tava pensando nisso. Até porque quem não tem algum nível, né, de conhecimento, vai ver sempre a criança assim, nada além do que a mãe dela tá falando que ela é, né? Aí isso começa a passar para um, passar para outro, e é isso, as pessoas vão ver aquela criança como um menino autista. Ele perde o nome, perde a identidade, perde tudo. Exato. E ele mesmo pode começar a incorporar isso, né? Não só os outros, mas ele para ele mesmo. Verdade. Outro ponto que a gente podia falar é a questão da pandemia, né? Que a gente tem visto que tem aumentado, a queixa das pessoas em relação à ansiedade, por exemplo. Eu ia perguntar isso também. Na opinião de vocês acreditam que os índices da ansiedade e tudo mais aumentou na época de coronavírus e época de pandemia porque estamos reclusos em casa, ou pelo menos era para ser assim, por ser uma questão de pandemia, então é uma coisa, vamos colocar entre aspas, da natureza que atingiu a todo mundo, é uma coisa relacionada à morte, à doença, ao desconhecido. O que vocês acham que fez aumentar esse índice de ansiedade nas pessoas? Não sei, porque é um assunto tão delicado que assim, ai, não pode falar sobre. É que assim, até que ponto eu posso, tipo, dizer que, ai, você tem uma crise de ansiedade, mas não é forte. Tem gente que tem pior que você, que não sei o quê, porque, meus, eu acho que só quem sente que tem, sabe, assim, o que falar. Não adianta, claro, tem tratamento e tal, que não sei o quê, beleza. E porque a crise, né, de ansiedade em si, às vezes ela não precisa ser necessariamente ser com esses sintomas que a gente acha no Google e tipo se autodiagnosticar. Quantas pessoas aí, meu, não roem unha a ponto de sangrar, se machucam, ou então fica travada, não consegue, a pessoa tá super preparada, sei lá, para uma prova
e aí chega na hora, dá um branco, dá uma dor de barriga. Ou então, que nem eu, né, a gente zoou uma hora, tipo, no começo que eu vou e desmaio. Às vezes a gente não sabe que cada jeito que um corpo vai responder, entendeu? Então, acho que o ideal mesmo é tipo, procurar ajuda e assim, e quando procurar ajuda, não é procurar ajuda tipo, nossa, eu estou doente, preciso de ajuda. É tipo, não, eu posso contar com outra pessoa e vamos ver, que às vezes pode ser que seja uma coisa que eu tô exagerando, achando que é uma coisa gravíssima, e não, às vezes é só uma coisa do momento que vai passar, igual, tipo, estava conversando, de perceber quando que vai acionar esse sentimento ruim, começar a driblar. Acho que é assunto pra gente conversar, assim, horrores. Mesmo eu não falando muito, é porque eu, eu tento, tipo, não quero que as pessoas achem que eu não dou atenção pra isso, sabe? Tipo, ah, não sabe, não conhece ninguém, então não tá nem aí. Não, é que eu tenho esse respeito e esse cuidado não tentar falar coisas que eu não deva, porque eu não passei, então eu não tenho propriedade pra falar, porque pimenta no cu dos outros é refresco. Eu acho assim, concordo totalmente com a Esté. É igual que a gente vem falando nesse episódio inteiro, né? Nem tudo que serve pra mim serve pra você. Então, né, só você vai saber distinguir o que você sente. O que a gente sempre ouve na faculdade, o que a gente sempre gosta de falar, é que se é uma coisa que te causa, né, algum tipo de desconforto, se é algo que te incomoda, é válido, né, independente do tamanho, né, independente que você acha que, não é nada demais, é uma coisinha boba, mas se é algo que te incomoda, se é algo que tá, sabe, tirando seu sono, vale a pena, né, a gente parar e jogar uma luz nisso, tentar refletir. E eu acho que essa questão da pandemia trouxe bastante isso, né? Eu acho que é um conjunto de tudo isso que a Nanda trouxe. Querendo ou não, quando a gente tem essa oportunidade de ficar um pouco mais recluso, é quando a gente tem mais chance de entrar em contato com os nossos pensamentos, né? Porque no dia a dia, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que a gente acaba não se escutando, né? Então eu acho que com essa reclusão, esse isolamento, ficou um pouco mais fácil da gente prestar atenção, né, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. Entra muito essa questão também, né, de com quem que a gente está passando essa quarentena, se é sozinho, né, talvez isso não seja o ideal para alguém que tenha dificuldade em estar sozinho o tempo todo, ou se é com alguém abusivo, por exemplo, que a gente viu, né, que a violência doméstica aumentou, o divórcio aumentou, enfim, nessa pandemia. A questão, né, do vírus, da morte, eu acho que pega muito também, porque é o momento que a gente sabe que tem alguma coisa solta por aí, né? E tem muitas desinformações sobre o assunto, então isso também aumenta a ansiedade, né? De um lado tá falando uma coisa, do outro lado tá falando outra, no que eu acredito, o que é real. Inclusive o governo. Pois é. Né? Isso contribui demais. Tem, no meu caso, por exemplo, essa questão da morte, né? De, nossa, eu posso ficar infectada, eu posso morrer. Ou alguém próximo a mim pode ficar infectado, pode morrer. Acho que tudo contribui, né? A questão financeira, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente tá aí tendo dificuldade para se alimentar, para pagar as contas. Então, é um contexto que a gente sabe que é global, mas que no Brasil a gente sabe que ainda é mais profundo por questões já econômicas que aconteciam antes, por ser um país com uma desigualdade social gigantesca, que só foi aumentando durante essa pandemia. Então, acho que principalmente para gente de classe média, classe baixa, enfim, acho que sim, a gente consegue ver em algumas pesquisas que já saíram agora, que vão continuar saindo, que a questão da ansiedade aumentou real. E esperado, né, gente? Por tudo isso que eu falei agora, pelo contexto que o nosso país está, é esperado que a gente fique mais ansioso. E aí é o que a gente tem que prestar atenção, que a gente falou desde o início, né? Se é uma ansiedade devido ao momento ou se é uma ansiedade que eu vou começar a ficar obcecado, né? Meu pensamento vai ficar obcecado nisso, eu vou ficar fixando nisso, eu vou começar a ter alguns pensamentos irreais. É isso que a gente tem que sempre prestar atenção, né? Por mais, vamos dizer, por mais conhecido que possa ser já, né? O que é ansiedade, o que não é.
sempre tem alguém que possa estar encarando essa informação pela primeira vez. E a nossa função é sempre tentar informar e educar da melhor maneira possível. Ou seja, se a gente for parar para pensar, no momento que a gente tá, quem nunca teve nenhum tipo, né, de ansiedade, enfim, pode ter uma chance maior de apresentar devido ao contexto, e quem já tem, as chances de isso ter se intensificado também aumentam. Então não tem muito para onde fugir, não é mesmo? Mas eu acho que o que pegou também, né, levando esse contexto de pandemia, é essa questão que eu já trouxe do olhar para o lado e, né, não ter ninguém ali, não ter um apoio. Independente do que você possa achar que você tem, independente do que você sente, o que você pensa, é sempre necessário a gente poder contar com alguém, né? E se nesse momento você não puder contar com ninguém, que a gente esteja aqui para te ajudar cada vez mais a contar consigo mesmo primeiro, né? Eu acho que tudo que a gente trouxe nesse episódio, porque a gente sabe que é um episódio, como a Esté disse, mais delicado, né? É um assunto que nos atravessa diariamente, que tem tomado cada vez mais um espaço na nossa vida. É um assunto que a gente tem que ter muita calma, né? Muita calma e delicadeza para tratar. Então, como a gente vem dizendo em todos os episódios, o que a gente diz aqui não é uma verdade absoluta, não é uma regra, é a nossa visão de acordo com a nossa vivência, né? Que a gente não consegue falar fora do que a gente já viu, do que a gente já viveu. A gente espera que vocês escutem isso e tentem de alguma forma achar alguma luz para começar esse processo de se entender, de se cuidar, que é o mais importante, porque a gente sabe que principalmente essa questão da ansiedade pode ser e é em muitos casos algo muito intenso, muito difícil de sair, que podem acarretar outras questões psicológicas ainda mais difíceis. Acho que é isso. A gente também tem que ressaltar que essa não foi uma terapia. A nossa intenção com o podcast nunca é fazer uma terapia, não tem como isso ser feito por aqui, mas elucidar questões que já estão mais esclarecidas e as que não também, né? A ansiedade, ela pode ser um tema muito conhecido para você, como também a Marília acabou de citar. Sempre vai ter alguém que está vivenciando e tentando aprender isso pela primeira vez. Então, eu acho que é isso. Respeitem o seu tempo, o seu processo. A ansiedade é uma coisa que, feliz ou infelizmente, atinge milhões de pessoas e no Brasil isso é muito vivido e muito conhecido. Acho que é um dos países que mais sofre desse mal, vamos dizer assim. Então, tenha paciência consigo mesmo, porque você não está sozinho. Se você se sentir assim, conte com a gente, que dentro do possível a gente pode tentar ajudar, seja tanto pelo podcast, seja pelo Instagram. Para complementar também o que a Nanda trouxe, o que eu faço para isso melhorar? Fazer exercício ajuda? Fazer tal coisa ajuda? Eu acho que é assim, gente, qualquer cuidado que você tenha consigo mesma que te faça bem, vai te ajudar. Independente se você tenha alguma, alguma situação em relação à sua saúde mental ou não, né? Eu acho que o autocuidado, tirar aqueles momentinhos no seu dia, se você consegue, para fazer algo que te traga prazer, né? Que esse é o real intuito do autocuidado, é fazer coisas que te fazem bem, é sempre válido, né? Mas o que a gente vai sempre reforçar é que não basta só isso, né? Se você se identificou com o que a gente trouxe aqui, se você conseguiu se perceber, procurem ajuda. A gente sabe que, infelizmente, a psicologia ainda não é acessível para todos, mas existem lugares em que vocês podem procurar essa ajuda. E é isso, a gente está sempre à disposição para tentar te ajudar a chegar nesses lugares também, caso seja uma outra dúvida que vocês tenham, né? Onde eu posso ir? Acho que a gente está sempre. Acho não. A gente está sempre à disposição para fazer essas conexões para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida também, a gente está sempre lá no Insta. Pode mandar mensagem sem medo, sem vergonha.
talvez com um pouco de ansiedade, não tem problema. A gente faz justamente isso com esse intuito. Espero que a gente passe esse recado para vocês. Que vocês se sintam ajudados, que vocês se sintam vistos, ouvidos. E acho que é isso, né? Se ficou alguma dúvida, fala com a gente no Insta, que é o @eagorapsi.podcast. E qualquer assunto que vocês queiram que a gente faça um episódio, também é só comentar por lá, que a gente tá sempre aberto a sugestões. Tá bom? Até o episódio que vem. Tchau! Um beijo, galera. Até mais. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.